Meus queridos, bom dia na paz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus por esta oportunidade. Podem sentar-se. Muito obrigado pela forma de recepção. Que Deus possa abençoá-los, bem como também ao Beto, a Tânia e a todos os demais, pela confiança de me passar aqui o púlpito para nós compartilharmos uma porção da palavra de Deus. Amém? Eu disse para a Naida que quando eu comecei a vir aqui, acho que o Mo me trouxe em 98, eu não precisava me escorar ali no... Como chama? Nem sei o nome daquilo. No corrimão para subir ao púlpito, né? Mas agora eu tenho que já me escorar, que os entas já chegaram. Vamos à palavra do Senhor, meus queridos? Primeiro livro das Crônicas... ia falar a primeira carta das Crônicas. Não, primeiro livro das Crônicas, capítulo 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 10. Amém, amados? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 10. Um capítulo relativamente pequeno, e nós vamos ler todo ele. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e lançou-se sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que, no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos esticados nas montanhas de Gilboa. E os despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas e as enviaram pela terra dos filisteus em redor para o anunciarem a seus ídolos e ao seu povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram, e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Amém. Se nós parássemos para pensar um pouquinho, que todas as nossas
atitudes, elas gerarão consequências, nós viveríamos melhor, porque pensaríamos um pouco mais antes de tomar qualquer atitude. A morte de Josué e o fato dele não ter deixado preparado um líder abalou algumas gerações. 300 anos se passaram sem que eles tivessem uma referência de líder como Moisés e Josué e pudessem dar continuidade à história de Israel. Apesar de Moisés, lá no seu momento com o povo, nas suas intimidades com Deus, nas leis, nas regras, no procedimento diário, até da higiene pessoal, deixado lá no Pentateuco, ele deixou claro também que Deus traria um governo à base de monarquia, um rei para o seu povo num determinado momento, para que este povo fosse respeitado, conduzido de forma organizada, inclusive pudesse nascer Jesus Cristo, que traria a redenção. Deus escreveu tudo muito detalhadamente, a história para o homem. Estes irmãos, por Deus levantar juízes, e agora no período de Samuel, o Senhor está num processo de restauração do sacerdócio, deixado escandalizado pelo comportamento de Eli, da voz profética, que não mais havia como uma direção objetiva e verdadeira do céu, e do juiz para pacificar a situação, que o Senhor viu graça em Samuel para tal. Este povo se desesperou, não conseguiu esperar o tempo certo para que Deus levantasse um homem de acordo com a sua vontade plena e desse a eles a condução daquele povo e um governo bem elaborado, organizado, inclusive no sentido espiritual, que foi em Davi que isto aconteceu. Oraram e pediram para Deus apressar o tempo. Nós somos imediatistas na maioria das vezes, tendenciosos à precipitação, ao desespero, ao achismo e a manipular até mesmo a vontade de Deus ou enquadrar a vontade de Deus na nossa vontade, porque não queremos dar liberdade de atuação ao Senhor. Isto é do nosso velho homem. E diariamente o Senhor também está disposto a moldar, nos ajudar a termos um pouquinho mais de tempero nesse sentido e esperarmos o Senhor trazer o que é melhor para nós. São aprendizados da vida. Mas nós vamos também escorregando nas escolhas e sofrendo consequências destas precipitações. Deus é o dono do tempo. E este povo orou ao Senhor para que Deus desse a eles um rei. Logo viram a boa aparência de Saul. Ele era o mais bonito entre todos, está lá. 1 Samuel, de 9 a 31, conta a história deste homem. Aqui em Crônicas, quando Esdras provavelmente relatava de forma até detalhada as gerações ao povo pós-exílio, ele dedica só um capítulo à história de Saul. É até difícil entender por que Esdras fez isso, mas quem sabe ele queria apagar aqueles fatos desagradáveis que aconteceram com o povo durante o período de Saul. Ele era bonitão, valente, corajoso, foi ungido por Samuel para ser o rei, mas ele se deixou levar por aquela posição, iludiu-se, começou a trocar 6 por meia dúzia, desobedecendo ao Senhor,
40 anos do seu reinado, iniciado com fidelidade, oração, gratidão a Deus, é manchado por algumas atitudes que ele toma. Saul destruiu os amonitas, outros demais inimigos implacáveis do povo, que causavam problemas desde o tempo dos juízes. Saul também, conduzido por Deus, deu vitória ao povo. Durante algumas décadas, os filisteus, implacáveis perseguidores de Israel, causaram dissabores a Saul. Ele foi vitorioso, principalmente quando ele tinha Davi para auxiliá-lo, o homem que Deus tinha escolhido e que inseriu no reinado de Saul para ele aprender, inclusive não cometer as mesmas falhas que Saul. As suas falhas foram falhas gravíssimas e elas tiraram o brilho das conquistas e comprometeram a vida espiritual de Saul. Saul foi ousado a ponto de usurpar o ofício sacerdotal. Deus disse a ele que esperasse Samuel para sacrificar num período de guerra com os tais filisteus. O tempo de Samuel chegar não foi suficiente para o aguardo de Saul, e ele toma o ofício que ele não podia tomar, cometendo uma falha gravíssima. Também ele se desespera em algum outro momento e poupa animais e um rei entre os amalequitas, quando Deus disse que ele deveria destruir tudo. Ele não consegue ter confiança no Senhor, pode ter pensado nos proveitos, ou quem sabe ter tido um diálogo com este rei dos amalequitas e ter feito algum acordo para que os despojos desta guerra ficassem com ele e com o seu povo, quando o Senhor nos dá uma ordem e diz que nós devemos destruir ou afastar, nós precisamos obedecer de forma completa. Mesmo que aparentemente isto possa nos trazer um lucro, ou um benefício, ou um bom retorno, isto no final todo nos trará um cálice amargo, porque o nosso Deus tem o controle do amanhã, e nós somos absolutamente limitados em tentar planejar o nosso almoço. E não sabemos se vamos conseguir verdadeiramente. Então Saul comete uma outra falha, em outro momento, confrontado por homens de Deus, já totalmente destituído da presença do Senhor, passando por situações terríveis, ele opta em consultar uma feiticeira para que esta mulher desse a ele direção ou dissesse o que ele queria ouvir, cometendo um verdadeiro sacrilégio interno dos seus conceitos espirituais e abominando a Deus com esta atitude. Saul tem um final trágico, um final melancólico. Estes pecados e estas falhas fez com que ele se tornasse um homem depressivo, não mais corajoso. O medo fez parte do seu dia a dia. Quando nós deixamos de confiar no Senhor e os nossos recursos ou as nossas amizades, elas se tornam mais importantes porque podem parecer fonte de segurança e estabilidade, nós nos tornamos medrosos, porque a fé, ela é gerada na valentia daquilo que você não está vendo, mas que você acredita que o Senhor vai fazer por você. E quando nós vivemos da fé, nós não nos subjugamos ou nos sujeitamos a adversidades, a afrontas, zombaria,
porque nós estamos estáveis e seguros de que a fé nos conduzirá ao laurel da vitória. Este homem, ele não consegue continuar firme e constante com a sua fé, e ele sofre até mesmo perturbações, é atormentado por espírito maligno. Um dos textos mais lindos, quando ele pede para chamar Davi, e Davi toca a arca, e este espírito maligno não resiste à unção, à autoridade de Deus em Davi ao manusear aquele instrumento, e Saul então consegue ter um processo de libertação, passando a ter um dia melhor, mas isto é recorrente, porque são consequências das suas falhas, torna-se até um homem esquizofrênico, nos dias atuais, quem sabe dependente de um psicotrópico, para poder aliviar aquela carga de perturbação, de consciência, de rejeição, porque o povo começa também a rejeitá-lo, a enxergar todos os seus defeitos, bem provável que se arrependem de não terem esperado no Senhor. Então, Saul ele se transforma numa vergonha para o reinado de Israel. Ele se transforma numa vergonha para a família. Ele se transforma num homem que deixaria um péssimo testemunho, uma péssima história registrada na palavra de Deus ou nos livros das crônicas históricos daquela época, por conta das suas atitudes e da sua falta de gratidão a Deus, porque Deus o havia escolhido e permitido que ele chegasse onde estivesse. Mesmo sendo da tribo dos benjamitas, estes que estiveram do lado de Judá formando o reinado do sul, também nos mostra que era um povo que procurava se aproximar melhor do Senhor. Judá era a tribo herdeira da promessa, e Davi descenderia destes daí. Mas momentaneamente Deus dá oportunidade a Saul de reinar e de fazer um bom reinado, dando a ele até mesmo a oportunidade de trabalhar com Davi, de ter Davi como genro. Mas Saul desperdiça. Ele se tornou um homem ciumento, ele se tornou um homem covarde, de alguma forma pirracento. Davi teve oportunidade de matá-lo, mas o Senhor disse: não toque no ungido. Ou seja, Deus deu oportunidades a Saul, e foi o Senhor quem colocou ele ali, permitindo ele viver aqueles momentos bons, mas ele não quis dar valor a isso. Então as escolhas de Saul geraram consequências drásticas, e que o povo, inclusive, sofreu também por estas consequências. Mas nós não podemos dizer de maneira alguma que Saul esteve ali sem a permissão de Deus. Deus permitiu que ele estivesse ali. E o Senhor estaria com ele. Faria a inserção de Davi ao trono de uma maneira maravilhosa. Daria a Saul esta oportunidade. Mas ele desperdiçou, deixando o orgulho, o homem velho interior falar mais alto, e perdendo esta chance. Se nós pararmos um minutinho e refletirmos, nós vamos em algum momento da nossa vida ver que agimos como Saul. Glória a Deus, que hoje nós temos Jesus Cristo, perdoador, e que os nossos pecados foram levados na cruz do Calvário, e que Ele nos garantiu a derrota do inimigo por completo. Hoje somos falhos, pecadores, mas redimidos, herdeiros e co-herdeiros com Ele, em glória seremos. Mas falhamos. Talvez em algum momento, quem sabe, pode ter sido hoje. Algumas destas falhas gravíssimas de Saul fizeram parte do nosso dia a dia. Nós perdemos oportunidades, sofremos as consequências das tais, mas quando há um reconhecimento disso,
A graça do Senhor Jesus Cristo nos ajuda a passarmos pelas dificuldades, a administrarmos estas péssimas escolhas, ou até mesmo estas condições de atitudes erradas. A graça do Senhor nos ajuda, nos conforta, nos motiva e nos diz, olha, há um tempo estabelecido para isso. Existem consequências de falhas que, infelizmente, elas no físico durarão até a morte, como uma enfermidade que pode ter sido pega num momento de falha. Não que ele não tenha poder de curar, mas ele nos dá graça para suportarmos também. Nós, em muitas vezes, queremos um Deus manipulável. Bondoso, amoroso, ele é. Mas nós nos esquecemos também que Paulo nos diz que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, não se porta com leviandade, tem atitudes e ações que demonstram um caráter transformado. E quando um caráter é transformado verdadeiramente pelo poder da cruz, mesmo adversidades ou consequências que se possa estar sofrendo por um tempo anterior serão melhores administradas. Porque o Senhor vai nos auxiliar. Em algum instante, nós podemos agir como Saul. E quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Podemos sim. Ou ficarmos debaixo de um reinado de Saul. Mas o Senhor é o que nos dá vitória. E eu estou dizendo ficarmos debaixo de um reinado de Saul no aspecto espiritual da palavra. Aqueles tempos que parece que tudo dá errado. E que queremos resolver tudo do nosso jeito. Mas Deus é especialista. Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o Senhor está disposto, esta manhã aqui, a nos dar vitória. A nos livrar de síndromes de Saul, que às vezes estão intrínsecas dentro de nós, e são atitudes impercebíveis, involuntárias, que nós tomamos, porque não fomos curados ainda, ou nem nos percebemos de tal. Quem sabe Saul agiu no calor da emoção, quando queria guerrear contra os filisteus, tinha certeza que sairia vitorioso, mas não teve paciência de esperar Samuel chegar, para prestar o sacrifício ao Senhor e depois irem à guerra. O calor da emoção, a necessidade de alguma coisa acontecer, a pressão externa, que gera a pressão psicológica, que às vezes nos cega por um milésimo de segundo, e nós agimos. Deus disse para Moisés que seria com ele, e que o levaria à terra prometida, que ele deveria conduzir aquele povo, que o Senhor chamaria Arão, o seu irmão, para ajudá-lo, porque ele tinha dificuldade em falar. Deus proveu milagres extraordinários no deserto. A arma era um cajado que o Senhor dera a Moisés. Este abriu o mar vermelho, fendeu a rocha, e Deus preparou água mineral de melhor qualidade. Mas a pressão do povo, que ainda não se libertavam 100% das facilidades, comodidades e imediatismo do Egito, e não olhavam para os milagres. É assim que nós agimos, irmãos, no dia a dia. O Senhor faz milagres extraordinários. O maior, eu e você está respirando. E olha, sem preço, iniciando um domingo, primeiro dia da semana, na casa do Senhor, é impagável.
Mas quando acabar o culto, se não tomar cuidado, eu já estou reclamando que ontem foi melhor do que hoje. Mas eu quero que olhemos diferente. Hoje será melhor do que ontem. Amanhã melhor do que hoje. E assim nós vamos indo, caminhando para a perfeição. As pressões externas do povo, quando falta água novamente, já perto da vitória, da conquista, faz com que o Senhor diga a Moisés: toque na rocha. Nervoso, irritado com aquela situação, ele toca 2 vezes na rocha, a água vem, mas o Senhor diz: isto fez com que você perdesse a oportunidade de entrar na terra prometida. Você vai olhar do alto, mas não vai entrar. E só 2, Josué e Calebe, entraram. Os demais nasceram no deserto. Então passaram pelo laboratório do milagre. E estavam aptos a, com Josué e Calebe, rodear Jericó, derrubar Ai. A consequência de Moisés, tanto quanto aqui, não soube esperar, mas pode ter sido pressionado. Quantos lares são destruídos porque o irmão não tem sabedoria em administrar as pressões do dia a dia. Ou a irmã não tem sabedoria em administrar as pressões do relacionamento diário. A convivência, que é a renúncia. Quantos relacionamentos, amizades, são também destruídos porque não se consegue vencer as pressões. Quantas vezes, me perdoe aqui, irmãos, eu vou aplicar a palavra. Quantas vezes nós somos a pressão na vida do outro e faz ele tomar atitude precipitada, falar, ficar irado, e a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Mas faz alguém ficar irado, falhar, perder o controle, deixar uma mancha, porque nós não somos sábios o suficiente. Saul agora terminaria a sua história numa verdadeira vergonha, porque mais uma vez os filisteus, eles vêm para lutar contra o povo de Deus. O inimigo não descansa. Nunca vai descansar. Há um hino na harpa que diz: tens descanso encontrado em Jesus Cristo. Permaneça pela graça que Ele deu. Diuturnamente, Ele vai estar ao nosso derredor, rugindo como um leão, bramando, buscando nos tragar. Mas o Senhor é maior, porque o anjo ele manda estar acampado ao nosso derredor, ao nosso redor, melhor dizendo, e ele nos guarda e nos protege das forças do mal. Eu não vim aqui dar ibope para ele, demonizar tudo, não, porque maior é o Senhor conosco para nos dar vitória. É bom falar de Jesus Cristo, porque este tem todo o poder no céu e na terra. E o nome dele faz bem para nós. O nome dele faz o inferno tremer. Só de ouvir o nome dele. Mas também eu não posso me eximir de dizer que enquanto estivermos aqui, nós lutaremos contra o mal, mas a vitória é garantida. No nome de Jesus Cristo. E os filisteus estão por aí, ao nosso derredor, usando-se de todos os meios para nos desviar o foco de entrarmos no céu. E que para isso precisamos de uma vida de comunhão e de integridade aqui.
Os filisteus sempre estarão. Minha querida, você tem um óculos pendurado, uma camiseta branca. Levante a sua mão, por gentileza. Isto. O nosso Deus vem com saúde a você esta manhã aqui. Amém? Eu me dirijo a uma jovem, mas o Senhor me diz que Ele é o seu cardiologista esta manhã. Que Ele é o seu cardiovascular esta manhã. Que Ele é o seu pneumologista esta manhã aqui. Ele está trabalhando no seu organismo nestas especialidades que eu citei. Com isso, Ele vai normalizar os teus batimentos cardíacos. Ele vai desinflamar veias internas aqui que fazem a irrigação sanguínea das tuas pernas. E Ele vai fazer um movimento de retirar dores nas costas que poderiam parecer ortopédicas, mas não são. São alguns acúmulos que existem aí na deficiência pulmonar. A mão de Deus chegou com cura. O Senhor te devolve uma qualidade de vida boa, excelente, para você voltar a andar. Para você voltar a conquistar situações no sentido financeiro. E o nome do nosso Deus vai ser exaltado nisto. Amém. Louvado seja o Senhor Jeová. Mais uma vez vem o filisteu. Se levanta contra Saul. E agora ele vem com tudo. Saul entra na batalha. E a hora era chegada que Deus iria mudar a página da história de Israel. 40 anos tinha se passado. 40 anos tinha se passado. Lá atrás, tem um rapaz com uma camiseta escura. Eu quero que ele faça com a mão lá. Lá atrás, lá no final, na última fileira de cadeiras provável, olhou para trás, faça assim. Isto. Deus me mostra blocos de currículo profissional. O seu está entre estes blocos. Não é um bloco só, são alguns blocos. Com o desenho espiral lá, de guardar os blocos. Como se alguém fizesse uma pasta de currículos. Então, cada pastinha dessa corresponde a uma empresa, diríamos assim, para a interpretação ser melhor, e grande entre nós é o Senhor. O seu está ali. Todas são manuseadas, mas o seu é esquecido. Deus não está me dizendo que você trabalha e nem que não trabalha. Ele ministra no meu coração que você não está contente com o seu dia a dia. Se sentindo abafado e sem oportunidades, inclusive de planejar para amanhã, porque não tem sido fácil engrenagens no aspecto profissional. Mas que você trabalhe ou não, Ele não está me mostrando. A mão do Senhor Deus te dará uma nova oportunidade profissional. Vai alegrar o teu coração e vai dar uma prova de que Ele te conhece. Porque lá nos teus momentos difíceis, nada aqui no momento do pecado, né? Porque eu não acredito num Deus que envergonhe. Que aí eu tinha que começar contando os meus. Lá nos momentos introspectivos difíceis, parece que o Senhor não te ama, não te ouve. E não está se importando com o que você tem colocado diante dele. São mirabolantes os teus planos e até as tuas propostas ao céu. Ele não tem rejeitado, simplesmente Deus está trabalhando você, moldando um vaso. Você é novo, mas você não se auto-reconhece em muitos momentos. Como Deus tem te ensinado a ficar em silêncio e aparentemente parece que engolir sapos enormes.
para se proteger pelas responsabilidades, pelas metas e pelo que você tem colocado no coração em fazer. Isto tem te trazido até problemas de ordem digestiva, estomacal, probabilidade de azia, indigestão. Mas a mão do Senhor Deus está trazendo uma novidade para você hoje. Estes currículos continuarão lá nas pastas espirais, esquecidos pelas gavetas. Mas o Senhor usará um jogado ao léu, e Ele vai te trazer uma nova oportunidade, e o nome do Senhor vai ser louvado. Inexplicável será o tema principal da sua contratação. É inexplicável. Pareceria que iria cobrir uma lacuna, mas não. Deus vai abrir uma porta, dentro da porta lá. E será exaltado o Senhor Jeová. Então fique preparado para pagar os seus propósitos diante dele, porque ele vem chegando como um bom general para te dar vitória e o nome dele será louvado nisto. Aleluia. Os filisteus não desistiam. Não desistiam. A derrota deles está lá no livro do profeta Ezequiel. Foram centenas de anos, implacáveis inimigos do povo de Deus. Não tinham medo de nada. Inclusive, a derrota de Davi a Golias foi inspiradora para esta ira neles. Porque eles não se conformavam de um guri de, em média, 16, 17 anos, com uma pedrinha, ter matado o Golias, o homem preparado pelo reinado para representá-lo e para deixar uma história emblemática. Deixou, sim, um emblema de derrota, porque Deus foi com o guri Davi. Mas isto também não valeu para Saul aproveitar a oportunidade. É muito bom estar do lado de Davi, sabia? Mas às vezes nós olhamos Davi como sombra para nós, como problema. Aí entra a disputa de unção, uma coisa terrível. E os Saúls querem ser Davi, mas não tem como. Davi é Davi, Saul é Saul. E não tem como competir com Davi quando Deus chama, porque só vai entrar em problema. Então, olha só, agora chegou a hora. Lá vem os filisteus. E desta vez, eles acertam Saul. E quando ele se vê machucado, a covardia, que era a tônica da sua história agora, aquele valente, bonitão, agora não passa de um medroso, de um covarde esquizofrênico, endemoniado, que se autoflagelava, já consciente da derrota, consequência do pecado. Quando ele vê que não tem jeito para ele olha para um fiel escudeiro, alguém que era um segurança, um guarda de armas, de confiança para estar do lado de Saul, porque eles não podiam andar com pessoas com probabilidade de traição, porque seriam traídos, como muitos exemplos nós vemos, inclusive Davi. Está lá o escudeiro, e quando ele se vê sangrando, e vê que não tem mais jeito, ou não tem coragem de assumir a derrota, ser preso pelos filisteus, e ter a possibilidade de continuar vivo, ele olha para o escudeiro e diz assim: olha, termina o serviço, me mate aqui,
Mas o escudeiro se nega. Em outras oportunidades, quando Saul armava ciladas para Davi, e o inimigo é especialista nisso, é bem provável que o escudeiro deve ter ouvido Joabe e os demais assessores de Davi na batalha, nas distrações de Saul, fazer a proposta a Davi: mate-o e liquide o problema. Mas Davi diz assim: eu não vou tocar no ungido de Deus. O escudeiro tinha noção das coisas. Ele não queria ser um assassino. E aqui ele seria um assassino também espiritual. Porque o Senhor tinha dito a Davi: não toque. Deixe, que eu sei tratar. Deus sabe tratar com quem Ele chama. Mesmo que esteja tudo torto, tudo errado, não assassine. Não assassine com a língua, principalmente. Deixa nas mãos do Senhor. O escudeiro tinha consciência das coisas. E disse: não, isto jamais. E Saul, totalmente destituído da presença de Deus, ele mesmo resolve o problema. Se joga na lança, vem a óbito. Aí quando o escudeiro vê isso, ele se desespera. Não foi um assassino de forma alguma, porque não recebeu como ordem o que Saul tinha pedido. Mas foi também um suicida, porque não conseguiu confiar que o Senhor seria com ele para dar a ele vitória. E que Saul estava se acertando com Deus e sofrendo as consequências da sua falha. Este escudeiro optou em também tirar a sua própria vida. Talvez para não ver a vergonha de Saul, por medo de ser morto pelos filisteus, medo das consequências que ele precisaria lidar nas explicações com o povo, por ter permitido Saul cometer aquele suicídio, resolve no calor da guerra o problema, mostrando também inconstância, medo, covardia, fidelidade a planos e objetivos humanos, e não 100% a Deus propriamente. Eu morro com Ele, lavo a minha alma, mas não passo a vergonha ou não enfrento o povo. Não pensou na família, não pensou na vida espiritual, não pensou em nada. Simplesmente resolveu o problema. E pode ter certeza, com isso, achou que foi fiel a ele, a Saul, fiel ao povo de Israel, e que também os filisteus não conseguiram liquidá-lo. Quantas vezes
nós agimos desta maneira para defender o que pensamos, o que achamos, e ignoramos tudo que está do nosso lado, sem pensar nas consequências, que estas eram irrevogáveis agora. E, aliás, morreu, segue-se o juízo. Eu não estou julgando o escudeiro, mas nós estamos meditando sobre as atitudes deste rapaz aqui. Foi fiel a Saul, esquecendo que ele precisava ser primeiro fiel a Deus, ao povo. Morreu junto com Saul, naquela condição vexatória. Se não tomamos cuidado, nós agimos assim. Esquecemos a palavra e defendemos o que achamos melhor para nós. E as consequências são irrevogáveis também. Paulo disse que não tinha em nada a sua vida por mais preciosa, a não ser por Jesus Cristo, que ele tinha certeza que tinha chamado e que era poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. Ninguém tocaria no que Deus tinha com Paulo. Era a certeza e a convicção. E ele fez a sua vida girar em torno disso. Longe de mim esteja qualquer glória, a não ser na cruz de Jesus Cristo. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso e que guardará o meu tesouro. Por isso, no auge do seu sentimento de encontro com o Senhor, ele diz: pode despedir o teu servo, acabei a carreira e guardei a minha fé, estou apto a receber a minha coroa de glória. Diferente deste escudeiro, que não soube escolher o melhor para ele, não assassinou, mas não foi fiel para sustentar a atitude e viver sem Saul, enfrentar os filisteus, porque Deus seria com ele. Armas humanas são infalíveis, as divinas não. Estas nos garante a vitória. Quantidade não é qualidade para a atuação de Deus. Ele está acima de tudo isto. Não mate a sua vida espiritual para defender ninguém. Não se comprometa com Deus. Esteja com o Senhor, vale a pena estar com o Senhor. Ele garante a vitória. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas Davi dizia: nós faremos menção do nome do Senhor, e Ele nos dará vitória, e nós arvoraremos a bandeira. Aleluia! Ele escreveu no Salmo 20, no 21, ele dançava dizendo: o rei se alegra na conquista do Senhor. Diferente desse escudeiro que optou em ser fiel a Saul, um homem endemoniado, sem comunhão com Deus, que perseguia o ungido. Mas para ele valeu mais. Eu morro, mas dirão, deixarão o meu nome na história. Foi fiel ao rei. Não matou o rei, morreu junto com o rei. Valores invertidos. Falta de comunhão com Deus.
insegurança tornou-se um fruto daquela perversão de Saul, assistindo toda aquela história, mas se permitindo ser conduzida por ela. Tinha certeza que não podia pegar a lança e jogar em Saul, porque sabia que Deus tinha ungido e escolhido, mas não tinha certeza que Deus iria honrar a decisão dele, em não ter liquidado com Saul, e seguiu a covardia de Saul. Todo suicídio tem um histórico por trás, sim. Mas a maior arma é a covardia de enfrentar os problemas. E ela pode ter sido gerada por decepções, frustrações, que aí vieram as consequências emocionais, que só Deus resolve, e que mesmo os conselhos terapêuticos, o medicamento, pode não fazer o efeito necessário, e ela falar mais alto. E se nós não tomamos cuidado, nós podemos inclusive provocar em pessoas o suicídio espiritual, como Saul provocou neste moço. É muito forte o que Deus está falando conosco aqui esta manhã. É muito forte. A fidelidade a Deus vale mais do que tudo. E o sustentar a decisão também. Opa, ele me pediu, me lance aqui, que eu quero morrer. Me lance. Não, isso eu não faço. Quando ele viu Saul se lançar, sangue correndo para todo lado, deve ter olhado que não tinha mais pulsação, foi e resolveu o problema dele também, tornando-se covarde tanto quanto. Que Deus nos ajude e que os bons exemplos falem mais alto para nós e que as nossas boas atitudes nos tragam segurança na decisão. Foi o melhor. Eu não sou assassino. Eu não mato o que Deus levantou, mesmo que esteja destituído da glória como estava Saul. O Senhor disse para Samuel, para de orar por ele. Enche logo teu vaso de azeite, vai na casa de Jessé em silêncio e unge o rei que eu escolhi. Então não tinha jeito, já era uma sentença divina. E quem pode interpelar uma sentença divina? As oportunidades tinham se encerrado para Saul. Deus conhece por dentro. Deus conhece por dentro. Não adianta querer defender o que Deus já condenou. Mas este moço, ao suicidar-se, ele quis defender o que Deus não tinha defendido, o que Deus já tinha destituído, e que não tinha mais jeito. Se não tomamos cuidado, nós fazemos igual. Fazemos igual. E não acabou aqui não. Quando acalmou a guerra, no outro dia, por isso que é lindo, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro e uma noite mostra sabedoria a outra noite. O aprendizado é constante. Mas aqui as coisas é ao contrário. Porque a Bíblia também diz no Salmo 30, Davi, o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Aqui era uma manhã vexatória. Porque quando acalmou, e os filisteus souberam, não faça acordo com filisteu. Filisteu não tem caráter. É inimigo declarado. Vivo ou morto, ele vai cumprir o intento que ele queria.
Não tem acordo da luz com as trevas. Acabou, não tem comunhão. Não adianta eu juntar uma ou duas coisas. Não tem como. Deus não habita nas trevas. E nem com quem tem pacto com as trevas. Está aqui, olha. Poderiam deixar Saul lá, junto com seu fiel escudeiro, covardes. Mas não. Logo cedo, o intento era que a vergonha fosse pública, para que todos soubessem. Foi lavado a honra de Golias aqui. Quando souberam e acharam o corpo, é Saul, pera lá, corta a cabeça dele, pendura a cabeça dele aí no muro, em lugar visível, para todos verem. Pegue as armas dele e leve para o nosso templo de Dagon. Dentro deles, eles diriam: onde está o Deus de Saul que diz que ele era ungido? Cadê? Onde está? A vergonha foi completa. Todos os que passavam viam a cabeça de Saul. Era o êxtase da vergonha na época. E a confirmação: Davi não cortou a cabeça de Golias com a espada que Golias tinha para matá-lo? Então vamos pagar do mesmo jeito, estampando aquele vexame, deixando o nome na história, com uma condição horrível. Mas ainda Deus teve misericórdia e não permitiu que Saul ficasse o resto da história daquele jeito. Um bom homem pôde dar um sepultamento, diríamos, digno para aquela história. Mas olha o vexame, começou bem, era escolhido, mas sofreu as consequências das escolhas. Aí eu procuro os culpados. A culpa é do Beto. A culpa é da minha esposa. Aí alguns até hereges. A culpa é do meu pai, que nem osso tem mais. A culpa é do meu pai. A culpa é do meu tio. Tentando se eximir ou amenizar um sofrimento interno, que se não for curado, e a cruz cura tudo, se não for curado, ele vai ao suicídio espiritual, e Deus nos livre, às vezes até de forma física, porque a consciência, o adversário é especialista em trabalhar na consciência. Ele transforma ela em consciência pesada, porque ele dá o prato, depois ele transforma ela em uma consciência acusadora. E 24 horas ele fica: a culpa é sua, 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 até a pessoa resolver o problema. Mas maior é o Senhor conosco esta manhã, porque as portas estão abertas. E não há pecado que Deus não perdoe. Quando ele iniciou o processo para trazer Jesus Cristo e de forma explícita anunciar o povo que ele traria, ele disse assim: vá lá, Isaías, se não quiserem te ouvir, convoque os céus, a terra, a natureza, mas fale, ainda que os vossos pecados sejam mais sujos que a escarlata, transformados serão em algo mais alvo do que a lã. E foi o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Não há consequência de Saul, não há consequência de escudeiro que Deus não possa perdoar. Não há quem Deus não possa transformar.
E nem mesmo o que ele não possa nos auxiliar para nós administrarmos a situação. Eu tenho um colega, ele prega muito bem. E ele tinha vários vícios. Era uma coisa deprimente, suja. E o Senhor libertou ele. E o fez um pregador, um ganhador de almas. Mas outro dia nós viajamos, ele disse assim, mano, se no frigobar do hotel tiver alguma coisa lá, uma latinha, entra você e tira para mim. Aliás, eu faço isso em todo lugar que eu vou ser hospedado. Na recepção eu já digo, não quero, como chama, o controle remoto da TV, e se tiver alguma coisa lá, pode tirar, que eu não quero não. Eu faço isso porque os Saús e os escudeiros continuam soltos na igreja. E o meu colega passou um apuro, porque uma comanda foi mandada, um número invertido do quarto, e deu a entender que ele que tinha feito uma farra lá. Até explicar, porque é mais fácil acusar, acreditar na desinformação do que buscar a realidade. Elas são mais coniventes. Então eu já digo logo para tirar. E eu disse, não, você fique em paz. Porque esta rede não tem nada. Talvez esta unidade possa ter, mas essa rede não tem nada. E ele disse, eu fujo, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Mas quando Saul e o escudeiro estão dentro de nós, aí às vezes nós nos achamos o super-homem. E que podemos, e ainda dizemos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isolado do contexto. Porque Paulo diz, eu sei ter sem não ter, porque o Senhor me fortalece. Mas a gente isola do contexto, usa como uma palavra motivacional. É um perigo estas palavras, se não bem administradas dentro de nós. É muito bom de manhã você receber um bom dia, num bannerzinho, numa figurinha. Isto vai te dar um up pro dia. Mas viver só disso, o bom é a palavra, no contexto todo. Porque ela é como espada de dois gumes. Ela sonda e vai até a divisão da alma e do espírito. Essa sim é boa. Meu amigo foge. Mas se eu continuar facilitando, aí eu vou começar a procurar os culpados. Ah, eu caí porque fulano me ofereceu. Se sabe que fulano é disso, sai de perto dele. Ah, eu caí porque a televisão estava ligada, mas o controle remoto não mexe sozinho. Nós é que damos o comando. Ah, eu caí porque faz parte do programa, do pacote, faz parte do pacote que eu comprei da empresa. Acaba com o pacote, porque ela está te fazendo mal. A Bíblia diz assim, se uma perna te atrapalha entrar no céu, corte. Entre só com uma, mas entra no céu. E a porta é estreita. E começando por mim, não há acordo de Deus com as trevas. Não tem como eu remediar. Fazer uma proposta só hoje, só aquilo, Jesus. Só um golinho, só uma olhadinha. E outras coisas mais abomináveis que comprometem o caráter e que servem de alvo. Se Jó era um homem justo, íntegro e temente a Deus, e o astuto foi lá e disse assim, sabe por que ele é tudo isso? Ele tem tudo. E o Senhor disse, não é, eu conheço ele é íntegro, ele é verdadeiro, e ele tem temor, o princípio da sabedoria. A vida você não tira, mas tira tudo dele lá. E Jó disse, nu saí do ventre, nu para lá voltarei, o Senhor, Deus do Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus conhecia Jó.
Aleluia! Deus conhecia. Que Deus nos ajude, irmãos. E que fiquemos com esta proposta. Não há pecado imperdoável. Não há. Não há deformidade no caráter que Deus não possa ajustar ao caráter de Cristo. Como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não há. Agora eu preciso da consciência. A constância crescendo. Paulo diz a Timóteo, tu, pois, Timóteo, cresce na graça e no conhecimento. Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. A minha vida é um constante crescimento. E todo dia eu devo melhorar. Então eu não posso permitir que os Saús e os escudeiros continuem dentro de mim, porque me levarão ao suicídio. E o que está intentado pelo mal, ele não vai desistir. A Bíblia diz que a memória do justo, o Senhor preserva e guarda. Isto é sério, irmão. Mas o ímpio, o que faz acordo com as trevas, não tem negócio. Eles intentaram, nós vamos envergonhar ele, porque ele matou Saul. E foram até o fim. Realizaram. Mas eu quero me colocar como melhor, como um super-homem. Comigo nunca vai acontecer. Isto é mentira, isto é aquilo. Não! Ele até em anjo de luz se transforma para enganar. E ele usa sapatinho de algodão. Parece bonzinho. Reto. Objetivo. Mas que Deus nos guarde esta manhã. Quando eu era jovem, faz algum tempo, né? Mas na igreja nós cantávamos a começar em mim. Eram os vencedores por Cristo, som maior, qual era o outro? Da época. A Tânia também é da época, ela se entregou lá. Esses dias eu fui ministrar a palavra e precisei pedir ao Senhor, me dá graça, Jesus. Domingo eu vou novamente. Porque tinha uma parte da equipe dos vencedores por Cristo, mas foi uma coisa tão linda a adoração. Aqueles hinos verdadeiramente inspirados por Deus. Hoje, às vezes é uma coisa que você nem sabe, não tem começo, também não tem fim. Parece uma mantra, uma repetição, uma coisa que você não entende nada. Uma coisa linda. Aí cantávamos assim, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Não adianta eu vir aqui, verbalizar a palavra, se ela não fizer efeito em mim, se eu não procurar segui-la. Porque eu posso até continuar por um tempo, mas na hora certa o Senhor diz basta. E Deus está para dar bastas por aí. Só quem não quer enxergar, que continua achando que não. A mão do Senhor vai destituir tronos de Saul, vai tirar escudeiros de Saul. E eu estou me referindo à igreja. Porque nós precisamos estar preparados para quando Jesus voltar. Então ele vai passar em revista como general. E hoje é uma manhã de oportunidade para nós. Para que, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, eu ouço, perdoo, saro a terra. Terra sarada. A terra espiritual. As consequências do Saul, do escudeiro. Que Deus nos ajude, irmãos. Amém. Eu quero que você curve a cabeça. Passei 3 minutos, Adalberto. Eu quero que você curve a cabeça. E nós vamos orar ao Senhor. Talvez possa haver aqui alguém hoje
que queira entregar a sua vida a Jesus ou reconciliar-se, não vou te convidar para vir à frente, de forma nenhuma. Mas faça-o agora aí no secreto, depois procure o pastor e a assessoria. Vamos consertar a nossa vida. Os dias, qual foi o texto lido para iniciar o culto? Os dias estão abreviados. Os sinais estão por aí. Então que Deus nos ajude a sermos vitoriosos e fazermos a diferença. Curve a sua cabeça. Jesus, louvado seja o teu nome por tua palavra. Louvado seja o teu nome por esta manhã especial. Louvado seja o teu nome por esta ímpar oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos reunidos na tua casa. Pedimos agora uma bênção especial a favor de cada um aqui, a bênção da saúde, a saúde física. Onde estiver uma enfermidade, o Senhor é poderoso para curar. Enfermidade no sangue, nos ossos, na pele, enfermidade no coração, enfermidade na cabeça, enfermidade psicológica, psiquiátrica. O Senhor é especialista para curar. Eu te peço uma bênção especial a favor de cada um das famílias representadas. Te peço uma bênção espiritual também. Traga a nós uma renovação, uma segurança. Deus, tira de nós os vestígios do velho homem, tira de nós os conselhos de Saul dados pelo adversário, as atitudes dos escudeiros que parecem boas, mas são falsas, falso moralismo. Eu não assassino, mas eu me suicido. Então Jesus, tira o falso moralismo de dentro de nós, para que possamos verdadeiramente sermos corajosos. Eu te peço uma bênção especial a favor de cada um aqui. Deus, há alguém aqui sofrendo pressões tremendas, porque por uma imprudência pode ter se comprometido com a agiotagem, mas o céu é poderoso para trazer vitória. Alivia este coração tenso, temeroso, ameaçado, e abra uma porta para que ele possa saldar este problema e nunca mais se envolver com este tipo de gente. E em nome de Jesus Cristo, que o teu nome seja glorificado. Deus, sê conosco. Nós te glorificamos por tua fidelidade e te agradecemos pela bênção e vitória no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.